Bom dia, gente. Parece que foi um consenso assim que tem uma certa deficiência no conceito de funções inversas, que a gente fez, já calculamos as derivadas delas na aula passada e parece que não era tão claro o que é a função inversa de uma função, etc. Então, a gente vai dar uma repassada no conceito do que é a inversa de uma função. Rapidamente, e aí você pega isso e aplica no que a gente fez na aula passada, tá bom? Então, rapidamente vamos passar isso aqui. Para falar de função inversa, claramente a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o que é uma função, né? Todo mundo tem na cabeça o conceito de função. Tem uma definição formal, matemática, para funções entre dois conjuntos quaisquer, etc. Mas no nosso caso a gente vai pensar de funções de R em R, cujo domínio é um subconjunto dos números reais e o contradomínio um outro subconjunto dos números reais. Então, o que é uma função? É uma relação entre elementos do que a gente chama domínio e elementos do contradomínio. Qual é essa relação? Para cada ponto x no domínio, vai existir um único y igual a f de x, existe um único y igual a f de x, de modo que esses dois pontos se relacionam. E aí, se você marcar no plano cartesiano esses pontos, o que se obtém é exatamente o gráfico da função. É o conjunto dos pontos da forma x, f de x, onde x é um ponto do domínio da função. Tá? Então, olhando para o gráfico de uma função, eu vou desenhar uma bem específica aqui que vai interessar para a gente. Tá? Para cada valor de x, o que a gente tem? Um único ponto no eixo y que se relaciona com ele, que é o valor da função f no ponto x. Tá bom? Joia. Para falar de inversa, a gente precisa daquele conceito que chama uma função bijetora. Vamos repassar rapidamente o que é isso, tá? O que é uma função ser bijetora? Ela precisa ser injetora e sobrejetora. Vamos ver cada uma dessas coisas, tá? O que quer dizer que f é uma função injetora? Quer dizer que se você pegar dois pontos diferentes, dois pontos distintos no domínio, o valor da função necessariamente é distinto também. Tá? Se x1 é diferente de x2, f de x1 sempre tem que ser diferente de f de x2. O que isso significa? Que essa função nunca repete valores, né? Grosso modo. Outra maneira de enxergar isso no gráfico, o que quer dizer que uma função nunca repete valores? Que se você pegar retas horizontais, elas vão cortar o gráfico da função f no máximo em um único ponto, tá? Um exemplo clássico de uma função que não é injetora, por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado, retas horizontais cortam essa função em mais de um ponto, dependendo da altura, tá certo? Isso quer dizer que a função é injetora. E o que quer dizer que a função é sobrejetora? A frase curta é que o contradomínio é igual à imagem. O que quer dizer isso em detalhes? Que todo ponto do contradomínio está na imagem da função, ou seja, qualquer que seja o ponto do contradomínio, existe alguém no domínio cujo valor da função é o ponto dado. Tá? Ou seja, para todo y no contradomínio, né, se o contradomínio aqui é R, vamos pensar assim, para todo y em R, existe um x no domínio da função, tal que f de x é obrigatoriamente igual a isso. Tá? Do ponto de vista gráfico, o que isso quer dizer? Que qualquer que seja a reta horizontal que eu pegar, ela corta o gráfico da função em pelo menos um ponto. Tá bom? Pelo menos um ponto. Então, injetora corta no máximo em um ponto, sobrejetora corta em pelo menos um ponto. O que quer dizer que a função é bijetora?
que essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo e, portanto, do ponto de vista gráfico, qualquer reta horizontal corta o gráfico da função exatamente em um único ponto. Tá? Então, se isso acontece, se f é bijetora, então f é invertível. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe uma função que desfaz o que a f fez. Então, quem seria a função inversa dessa função f aqui? A função f levou x nesse ponto y. A função inversa vai fazer o quê? Pegar y e devolver x. Tá certo? Do ponto de vista gráfico, como é que isso funciona? Se a função f leva x em y, a função inversa vai levar y em x. Ou seja, se você tem no gráfico da função f o ponto xy pertencente ao gráfico, no gráfico da função inversa, quem vai estar é o ponto yx. Ou seja, o gráfico da função inversa é formado pelos pares ordenados, onde você troca as coordenadas de lugar. E o que é trocar as coordenadas de lugar? Se você tem um ponto xy, quem é o ponto yx? Ele é o simétrico em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Então, esse é um jeito de desenhar a função inversa, né? Então, por exemplo, se você tem aqui a tua função f que é bijetora, deixa eu melhorar um pouquinho esse desenho. Tá? Tem um gráfico de uma função f bijetora. Como é que você determina o gráfico da função inversa? Se a função f leva esse x nesse y, vamos pegar um outro ponto diferente aqui, né? Leva esse x, melhor aqui, tá? Leva esse x aqui nesse y, o que a função inversa vai fazer? Se eu desenhar no mesmo plano, ela vai levar esse valor de y, que está aqui, nesse valor de x que está aqui. Tá? Então, se esse ponto pertence ao gráfico da função, esse ponto de coordenadas y, x vai pertencer ao gráfico da função. Tá claro? E isso corresponde exatamente a trocar y por x é rebater em relação à reta bissetriz. Tá claro? É por isso que você vê na escola aquele jeito de tentar determinar uma fórmula para inversa, como é que era? Mecanicamente, o que você faz? Troca o x e o y de lugar e tenta isolar o y. O que você está fazendo é estar procurando o gráfico da função que é simétrico em relação a esse. Tá? Então, se você tiver a bissetriz aqui, y igual a x, o gráfico da função inversa vai ser simplesmente o reflexo, pensando y igual a x como um espelho, tá? Desculpa o mau desenho, mas a ideia é mais ou menos essa. Você vai ter que esses pontos aqui são sempre pontos simétricos em relação... Bom, você já viu que o desenho não ficou muito bom, né? Mas a intuição é essa, né? Você reflete em relação à reta bissetriz. Tá claro? E é por isso que a função precisa ser injetora para ter inversa. Por exemplo, por que essa aqui ela não tem inversa? Porque ela não é injetora, né? Para esse valor de y, eu teria dois x's diferentes, o que contradiz a regra de função. Para cada x tem que ter um único y. Tá bom? Então, isso é o que é a função inversa de uma função. A gente pode tentar ver isso naqueles exemplos que fizemos, né? Tentar fazer com o seno, tá? Construir a função arco-seno direitinho, com os detalhes que precisa. A gente pode comentar rapidamente o arco cosseno e o arco tangente. Então, vamos lá. Exemplos. Vamos pensar a função f de x igual a seno de x. Tá? Tem que ter um baita de um cuidado aqui. Você só dizer f de x igual a seno de x, você não está dizendo nada, né? Porque uma função é necessário que você informe também qual é o domínio da função e qual é o contradomínio. Tá? Então, olhando para f de x igual a seno de x, se você deixa x pertencente a R,
que é o que a gente combina. Quando você não escreve o domínio explicitamente, qual é o domínio subentendido? Um maior no qual aquela fórmula que você deu faz sentido. Tá? Então, se você escreve raiz quadrada de 1 menos x quadrado como f de x e mais nada, está entendido que o domínio é o intervalo de menos 1 a 1, que é o maior intervalo onde aquela função está bem definida. Tá? Nesse caso, se a gente for pensar no conjunto dos números reais, como é que é o gráfico da função seno de x? Uma coisa desse tipo, né? Mais ou menos aqui assim. Ok? O que a gente pode dizer a respeito dessa função? Ela é injetora? Não, né? Tem dois valores de x com a mesma altura aqui. Na verdade, tem infinitos, né? É o que a gente diz, a pré-imagem de um dado valor, se você pegar algum valor de y aqui, tem infinitos pontos que atingem aquele valor se esse y está entre menos 1 e 1. Se ele for maior do que 1, não tem ninguém, menor que menos 1 também. Então esse é um exemplo de uma função que não é injetora, porque tem dois caras diferentes com o mesmo valor, e também não é sobrejetora, porque não tem nenhum valor de x tal que f de x seno d igual a 2, por exemplo, ou 3 ou 4. Tá? Então essa é uma função que não é nem injetora nem sobrejetora. Mas, diga. Se eu delimitasse o contradomínio, aí eu poderia ser sobrejetora? Exatamente. Se você delimita o contradomínio, que é o que eu vou fazer, o que eu ia falar agora, aí ela fica sobrejetora com aquele novo contradomínio. Então, para garantir que ela é sobrejetora, o que eu faço? Eu me restringo ao contradomínio de menos 1 até 1. Aí ela é sobrejetora. Mas ainda não é injetora e, portanto, não dá para inverter. Tá? Mas se você se restringir, por exemplo, ao intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2, aí a tua função, ela fica só o gráfico é só esse trecho, e aí tem aquela propriedade de que cada reta horizontal cruza uma e somente uma vez cada ponto do gráfico. Tá certo? Corta o gráfico exatamente uma vez em cada ponto. Ok. Nesse sentido, então, a gente tem a função inversa. Se você pegar, então, f de x igual a seno de x, para x, pode ser intervalo fechado, tudo bem, menos π sobre 2 até π sobre 2. Nesse intervalo, e restringindo o contradomínio a menos 1, 1, intervalo menos 1, 1, a função é bijetora e, portanto, tem inversa. Vou tentar reproduzir o gráfico dela aqui. Tá, então, o seno. Como é que ele é? Vamos deixar desenhada a bissetriz? E uma coisa que é importante aqui. Você acha que o seno passa pela origem, certo? Seno de 0 é 0. Claro. Agora, ele passa pelo 0, você acha que ele passa por cima ou por baixo da reta bissetriz aqui? A gente tem dois argumentos para ver isso agora. Tá? O primeiro deles é a definição de seno mesmo. Se você volta no círculo trigonométrico e pega um valor de x positivo, quem é o seno? Essa a medida desse segmento vertical. E quem é x? O arco. Quem que é maior? O arco. Então, f de x igual a x é sempre maior do que g de x igual a seno de x. Pelo menos de 0 a π sobre 2. Depois também continua, porque a x continua crescente e o seno decresce. Tá? Então, o gráfico, nesse caso, está abaixo. Tudo bem? Então, vamos fazer uma coisa mais ou menos assim. Se o x for negativo, o que acontece? O seno vai ser essa medida e o arco vai ser aquela. Em módulo, o arco continua maior, né? Tá certo? Então, mas como são valores negativos, a coisa vai ficar mais ou menos assim. Tudo bem? Então, o gráfico ele passa acima da bissetriz para x negativos e abaixo para x positivos. Pergunta. A gente até sabe quem é a reta tangente nesse ponto, né?
Qual é a reta tangente ao gráfico do cosseno na origem? A própria bissetriz, né? Porque f de 0 é 0, então a reta tem que passar pela origem, e o coeficiente angular é quem? A derivada da função cosseno no zero. A derivada do seno é cosseno, no zero vale 1. Então a reta tangente ao gráfico nesse ponto é a reta que passa pela origem e tem coeficiente angular 1, ou seja, a própria bissetriz. Tá? Ok, então a gente tem isso. Como é que eu construo então o gráfico do arco seno? Reflete essa coisa, né? Então, refletindo em relação a y igual a x, a gente vai ter o quê? Uma coisa mais ou menos dessa maneira aqui. Tá? Então, se esse aqui é f de x igual a seno de x, o gráfico amarelo é f a menos 1 de x. Que de fato você vê, né, que, por exemplo, quando x for igual a π sobre 2, f de x vale 1. Quando x for 1, o arco seno de x vai valer π sobre 2. Então, aqui a gente está com 1 menos 1, π sobre 2 menos π sobre 2, tá certo? O domínio e o contradomínio da função seno. E na inversa a gente vai ter, quem que é o domínio do arco seno? O intervalo de menos 1 até 1. Tá, a escala não está muito boa aqui, mas... Tá claro? Então, do arco seno, o domínio é de menos 1 a 1 e a imagem de menos π sobre 2 é π sobre 2. Esse é um arco seno possível, né? Porque eu me restringi a esse intervalo onde a função é bijetora. Tem outro intervalo onde a função seno é bijetora? Tem. Por exemplo, de π sobre 2 até 3π sobre 2. Então, eu poderia olhar o arco seno da função, a inversa da função seno, no intervalo de π sobre 2 até 3π sobre 2. Seria uma outra função arco seno. Qual é a propriedade que a nossa tem? Arco seno de 0 é 0. Tá? Se eu pegasse esse ramo da função seno, eu ia pegar um arco seno, que quanto vale arco seno de 0, se eu olhasse para esse pedaço? Π. Tá claro? Seno de π é 0, então arco seno de π, arco seno de 0 vai ser π. Então, restrito a esse outro pedacinho, o gráfico seria outro. Quem seria esse outro gráfico? Você continuaria o gráfico do seno na vertical aqui, tá certo? Eu ia ter esse pedaço, desculpa a bagunça aqui. Tá? Então, esse pedaço dá uma nova função, de modo tal que arco seno de 0 seria π. Então, quantos arcos senos existem? Infinitos. Um para cada intervalinho onde a função seno é injetora. Tá? Você escolhe uma delas. A gente combina que toda vez que a gente escrever arco seno, é esse aqui, o arco seno de 0 vale 0. Tá bom? Para o cosseno é a mesma coisa. Para a função x ao quadrado, se eu me restringisse somente a esse pedaço, quem que seria a minha inversa? Raiz de x. Se eu olhasse para o outro lado, quem que seria a minha inversa? Menos raiz de x. Tá? Você tem que fazer uma escolha. Tá bom? Ok. Para o cosseno, a coisa funciona de maneira bem análoga, né? Como é que é o gráfico do cosseno de x? Uma função par desse tipo aqui, né? Aqui você tem, por exemplo, o intervalo aqui π, 0, menos π. Tem algum intervalo onde a função é bijetora? De 0 a π, tá certo? Tudo bem? Então eu posso combinar de escolher o arco seno como a inversa nesse pedacinho. Então eu pego o cosseno de 0 a π, com imagem indo de menos 1 até 1, e olho para a inversa, que vai ser o arco cosseno, definido de menos 1 a 1, tomando valores no intervalo de 0 a π. Podia pegar esse outro trecho. Ia ter um outro arco cosseno. Tá clara a ideia? E como é que eu desenharia o gráfico? Pega a reta bissetriz e reflete.
Não vou me atrever a fazer esse desenho aqui, tá bom? Qual é um outro caso que a gente teve? Olhamos para a tangente. Tangente de x, como é que é o gráfico? Você tem um pedaço dela que é assim, né? Um ramo. E aí você tem todo esse período aqui, né? Na verdade, vamos tentar fazer melhorzinho. Mais próximo do que a realidade, assim. Tá bem? Nesse caso, se eu quiser, no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, a gente tem essa função bijetora, portanto dá para inverter. Aqui eu tenho cópias exatamente dessa curva, né? Então não dá para ter uma inversa global, que a gente chama. Então como é que eu faria o gráfico dessa função, da inversa dela? Rebate em relação à bissetriz, e aí a gente precisa ver, de novo, se a tangente passa em cima ou embaixo, né? Qual que é o jeito aqui? Aqui não dá para ver direito, né? Porque a tangente é essa medida aqui, tá certo? No círculo trigonométrico. E o x é essa medida aqui. Não dá para a gente comparar tão rapidamente por que deixando esse comprimento reto dá menor ou maior do que esse. Mas a tangente de x é um pouquinho maior, tá bom? Então o gráfico vai... A bissetriz passa aqui. Tá certo? E aí você consegue fazer a inversa refletindo isso. Como é que vai funcionar? Aqui a gente tem um problema, né? Quando o x se aproxima de π sobre 2, o y tende para mais infinito no gráfico da função tangente. O que isso quer dizer em termos de inversa? Na hora que eu inverter, quanto maior for o meu y, mais perto de π sobre 2 o x vai chegar. Então essa inversa, ela é uma função cujo contradomínio vai ser o intervalo, a imagem vai ser o intervalo aberto agora de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá bom? E esses caras que vão se aproximando de pontos do tipo π sobre 2, vírgula, um cara arbitrariamente grande, quando eu refletir vai ser o quê? Uma coisa arbitrariamente grande, vírgula, uma coisa próxima de π sobre 2. Então ele vai ficar um gráfico mais ou menos assim. Tá? Então o domínio da função arcotangente é toda reta real e a imagem é o intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2. É uma função bijetora. E disso aqui dá para a gente tirar uma informação curiosa sobre os números reais. O que você pode dizer a respeito de uma função bijetora? Para cada ponto do domínio, tem um único no contradomínio e vice-versa. Ou seja, você estabelece uma relação 1 para 1 entre elementos do domínio e elementos da imagem. Quando você estabelece uma relação 1 para 1, é natural dizer que a quantidade de elementos entre os dois conjuntos é a mesma, não é? Quando que dois conjuntos têm o mesmo número de elementos? Se você consegue naturalmente parear elementos dos dois conjuntos de modo que todo mundo tem o seu parzinho. Claro? Então, de certa maneira, olha o que essa função está contando para a gente. Que a quantidade de elementos que existe no conjunto dos números reais inteiro é a mesma quantidade que existe de elementos no intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2. Ou seja, o conjunto dos números reais tem um subconjunto dele, um subconjunto de verdade que não é igual a ele inteiro, cuja quantidade de elementos é igual a ele inteiro. Com os números naturais isso não acontece. Se você pegar qualquer conjunto de números naturais, que não é os naturais inteiros, vai ter um número finito de elementos, enquanto os naturais têm um número infinito. Aqui o que a gente está mostrando é que qualquer intervalo da reta tem a mesma quantidade de elementos que a reta inteira. É uma coisa que é uma primeira surpresa sobre o conjunto dos números reais. Tá? Isso não é muito dentro dos tópicos do curso, mas é uma curiosidade importante que te ajuda a entender como que é o conjunto com o qual a gente está lidando. Pedaços dele
tem a mesma potência, o mesmo tamanho que ele inteiro. Uma analogia meio engraçada assim, se você é uma pizza que se você cortar um pedaço, essa pizza é igual, o pedaço da pizza é igual à pizza inteira. Não é muito intuitivo. Tá bom? Então, de posse dessas coisas de funções inversas, aí você volta lá e olha tudo que a gente fez de derivada da função inversa, tá bom? Veja coisas curiosas, por exemplo. Qual que era a hipótese que a gente tinha para a função ser invertível? Para a função ser invertível não, para a inversa ser derivável. A gente queria que a derivada da função original no ponto não fosse zero, né? Olha o que acontece nesse ponto aqui. A reta tangente tende a ser horizontal no intervalo, no ponto x igual a π sobre 2. Se eu rebatesse essa reta em relação à bissetriz, o que eu ia ter? Uma reta vertical. Tá? Então, por isso, dentre outros motivos, você tem outros motivos para justificar, é que eu não posso dizer que a função arco-seno é derivável no ponto x igual a 1. Por quê? Porque naquele ponto a reta tangente tenderia a ser vertical, não tem coeficiente angular, não tem derivada. Mesma coisa no menos 1. Se você lembrar da aula passada, qual era a fórmula para a derivada do arco-seno? Né? Vamos descrever assim, ó. Arco-seno, linha, num ponto P, a gente mostrou que era 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos P ao quadrado. Tá certo? O que isso mostra pra gente? Isso aí eu sei calcular em qualquer ponto? Não posso calcular isso no P igual a 1, nem no P igual a menos 1. Né? E os maiores que 1 e menores que menos 1, nem no domínio da função estão, então não é para se preocupar mesmo. Tá? Então no P igual a 1 e no P igual a menos 1, essa fórmula não vale. O que não quer dizer que a função não seja derivável, tá? Se você tem uma fórmula e a fórmula não pode ser aplicada naquele ponto, o que eu posso dizer? Nada. Pode ser que a derivada seja dada por uma expressão diferente daquela fórmula. Então, como é que eu teria que fazer para ver a derivada do arco-seno no ponto P igual a 1? Pela definição. E aí você vê que o limite não existe. Tá? Nesse caso, bate com a fórmula. Eu não posso calcular isso no P igual a 1. Mas a gente tem exercícios na lista que tem derivadas de raiz quadrada com alguma coisa lá dentro. Quando você vai derivar a raiz quadrada, ela vai para o denominador, não vai? Então, em princípio, você sabe que aquela fórmula não pode ser aplicada quando o que está dentro da raiz vale zero. Mas isso não quer dizer que ela não seja derivável. Tem um exemplo, um exercício na lista, a gente pode fazer depois, que a fórmula não vale, mas quando você calcula o limite existe. Então a função é derivável, eu só não posso aplicar a regra da cadeia, porque a função raiz quadrada não é derivável no zero. Mas a derivada, pela definição, você calcula e vê que ela existe. Tá? Concretamente, a gente está falando do exercício, em algum momento a gente faz ele, se for o caso. Estamos falando do exercício 3.11, tá? Tem duas funções que envolvem raiz quadrada e pergunta onde elas são deriváveis. A gente faz eles em algum momento. Então, está claro o conceito de o que é a inversa de uma função e quando a gente pode calcular a derivada da inversa, foi o que a gente fez na aula passada. Tá bem? Acho que na aula passada também a gente falou de derivadas de ordem superior, tá certo? Vimos lá um exemplo que era a função x² emendada com a função f de x igual a x. X² para x menor que 1 e x para x maior ou igual que 1. Tá? Aquela função é uma função contínua no ponto P igual a 1, mas ela não era derivável no ponto P igual a 1 porque o limite não existia. O limite para a derivada. E a gente conseguiu calcular a segunda derivada, terceira derivada, e se você quisesse, podia ficar derivando quantas vezes quisesse. O que a gente podia dizer daquela função? Que ela era de classe C0 em toda a reta real, era de classe C1 em quais pontos? Aonde que ela era derivável? Em todos os pontos menos no ponto P igual a 1. Então ela é de classe C1, a derivada existe em todos os pontos P diferente de 1. E a segunda derivada também existe em todo ponto P diferente de 1.
Então eu consigo dizer que ela é contínua em toda a reta, derivável em toda a reta, exceto um ponto, segunda derivada em toda a reta, exceto o mesmo ponto, e assim por diante. Tá bom?